Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje o foco é um assunto bem técnico, mas super importante. O controle de vazamentos e incêndios com GNL, o gás natural liquefeito. Olha, para guiar a gente, estamos nos baseando no livro LNG Fire Protection and Emergency Response, da série BP Process Safety. O material foi organizado para a gente pelo engenheiro Rubens César Pérez. A ideia aqui é extrair o essencial, sabe? Entender as táticas, os desafios. Então, vamos mergulhar nisso. Vamos sim. E é bom começar lembrando o que é o GNL, né? É um líquido super frio. Se vaza, ele vira gás muito rápido. E esse gás forma uma nuvem, que pode ser inflamável e se espalhar. Então, controlar essa nuvem e o próprio líquido é o primeiro desafio. Certo. Então, pensa num vazamento, mas ainda sem fogo. O que fazer primeiro? Quais são as primeiras ações? Basicamente, tem duas frentes principais, assim. Uma delas é usar espuma de autoexpansão. Autoexpansão. Isso. Tipo, numa proporção de 500:1, quando você joga sobre a poça de GNL, ela cria meio que uma cobertura. Isso reduz bastante a velocidade com que o GNL vira gás, sabe? Diminui a formação da nuvem. Não zera, claro, e até forma gelo por cima, mas ajuda a controlar ali na fonte. Entendi. A espuma segura o vapor. E a outra frente? São as cortinas d'água. Essas servem mais para limitar para onde a nuvem vai. Funcionam como uma barreira mesmo, para confinar a nuvem, e também ajudam a diluir um pouco a concentração do gás ali no ar. Ok. Espuma na poça, água na nuvem. Para um vazamento frio. Mas aí, bom, e se a coisa complica e pega fogo? Aí a estratégia muda, imagino? Muda completamente. Para apagar fogo de GNL mesmo, para extinguir a chama, a única coisa que funciona de verdade é o pó químico seco, o PQS. PQS. Os tipos mais comuns são a base de bicarbonato de potássio ou então de ureia-potássio. E é importante que ele seja compatível com a espuma, porque às vezes você usa os dois. Mas aqui tem um ponto crucial, olha. Se você apaga o fogo com PQS, mas o vazamento continua, Ah. você cria um risco gigante de reignição. O gás continua lá, invisível, e qualquer faísca, pronto. Isso meio que dita toda a abordagem. Nossa, esse ponto na reignição é chave mesmo. Quer dizer, apagar a chama é só o começo, então. Exato. E a espuma, que a gente falou pro vazamento frio, no incêndio ela serve para quê? Então, a espuma de alta expansão é super importante no incêndio também, mas o papel dela é outro. Ela não apaga o fogo de GNL. Não apaga. Não. O que ela faz é controlar a intensidade do fogo. Ela reduz muito o calor que o fogo irradia, sabe? Aquele calor forte que a gente sente de longe. Isso protege as equipes, protege as estruturas vizinhas, ajuda a estabilizar tudo. Tem até um fenômeno interessante que são os tubos de gelo. Tubos de gelo? Podem se formar uns canais congelados no meio da espuma, por onde o GNL continua vazando e queimando, mas de forma bem mais controlada, sabe? E olha, os testes em escala real, tipo os que a BP fez com a Texas A&M, foram fundamentais para entender isso. Imagino. Eles mostraram que para a espuma funcionar bem no fogo, precisa aplicar muito mais, em taxas bem altas. E tem que reaplicar direto, fazer uns top-ups. Reaplicar. Por quê? Porque a espuma vai se degradando, né? O calor, o próprio GNL, ela não dura para sempre, então tem que manter a camada. Isso exige ter muito estoque de espuma e equipamento para aplicar rápido. Entendi. Logística pesada. E as cortinas d'água que você mencionou antes? No cenário com fogo, ainda se usa? Sim, bastante, mas principalmente para proteger o que está em volta. Jatos e cortinas d'água servem para resfriar tanques, equipamentos, estruturas que estão perto do fogo e recebendo muito calor, para evitar que eles falhem, entende? Para resfriar o entorno. Isso. E também como escudo de calor para os bombeiros poderem se aproximar um pouco mais. Mas tem um porém. Qual? Aqui entra um paradoxo interessante. Se a água cair direto na poça de GNL que está queimando, ela acaba fornecendo calor para o GNL líquido. Ah, então. E aí, o GNL evapora mais rápido ainda, e o fogo pode até aumentar localmente. Então, o uso da água tem que ser muito bem direcionado, resfriar o que está exposto, não jogar direto na chama do GNL. Faz todo sentido. Esse detalhe da água mostra bem a importância desses testes realísticos que você falou, né? Não dá para deduzir isso só no laboratório. Exatamente.
Foram esses testes grandes que validaram e refinaram essas táticas. Mostraram que os sistemas precisam ser mais parrudos do que se imaginavam antigamente, com base em testes menores. E isso leva a pensar na prática, né? Precisa ter sistemas fixos, mas também portáteis. Planejar bem o estoque de espuma, pensando nessas reaplicações. E ter uma rede de água de incêndio muito boa. Hidrantes, monitores, tudo conforme as normas, tipo o NFPA. Certo. Então, tentando juntar tudo. O GNL é volátil, perigoso. Se vaza sem fogo, a gente usa espuma para segurar o vapor na fonte e cortinas da água para controlar a nuvem. Se pega fogo, o PQS é o único que apaga, mas cuidado com a reignição se o vazamento não parar. A espuma entra para controlar a intensidade, reduzir o calor. E a água serve para resfriar o que está em volta, proteger. É isso. Perfeito resumo. É uma resposta complexa, né? Você usa ferramentas diferentes para objetivos diferentes. Uma para suprimir vapor, outra para apagar a chama, outra para controlar a intensidade, outra para proteger o que está exposto. E o mais importante é entender o que cada uma faz e, principalmente, o que ela não faz, quais são as limitações. Não existe uma solução única para tudo. Fica claro que é quase uma dança coordenada de ações e ferramentas. E isso deixa a gente pensando, né? Hoje tem tanto tipo de instalação de GNL, terminais enormes, navios, até caminhões, e cada um pode ter um tipo de vazamento diferente. Como será que a gente continua melhorando e adaptando essas estratégias para garantir segurança máxima nesses cenários tão variados? Fique aí a reflexão.